Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Na nossa aula de hoje será para os componentes curricular de História e de Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Vamos dar continuidade ao tema que trabalhamos na aula passada, sobre sustentabilidade ambiental. Então, essa é a parte 2 da nossa aula. Eu lembro que eu deixei este desafio para vocês, né? Vocês passaram a semana pensando a respeito de práticas de maneiras sustentáveis, tanto para que vocês tivessem aí um bem-estar, quanto deixar também o nosso planeta o quê? Mais saudável. E aí, pensaram? Como eu tinha falado, hoje a gente vai ver algumas dessas práticas, tá? Algumas, porque se fosse para trazer todas, a gente ia passar um tempão aqui falando a respeito dessas práticas. Então, eu destaquei nessa aula, aqui eu sei que a gente tem condição, tem capacidade de desenvolver na nossa casa. Vamos lá conhecer algumas dessas práticas e também alguns conceitos que é importante a gente conhecer. O primeiro conceito, né, é o conceito de meio ambiente. Como a gente vê, essa questão ambiental, ela é tão importante que, inclusive, na nossa Constituição Federal, vem aí, ó, um artigo falando sobre o meio ambiente. Quando destacamos essa palavra, a gente percebe que meio ambiente é tudo que está aqui ao meu redor, ao seu redor, aí em casa, tá? Então, a gente tem que pensar o meio ambiente como que se nós pertencermos a ele. Porque, estudantes, se a gente não tiver esse pensamento de pertencimento ao meio ambiente, eu tenho quase que absolutamente certeza de que vai ser mais difícil a gente cuidar dele. Entende? Quando você tem um pensamento de afetividade, de pertencimento à sua casa, você não cuida da sua casa, você limpa, você zela por ela, você conserva a sua casa. Do mesmo jeito, quando a gente tem esse pensamento de pertencer ao nosso planeta Terra, à nossa cidade, né, ao nosso bairro, a gente vai querer cuidar dele. E cuidar em vários sentidos, desde a perspectiva ambiental. Então, vamos ver o que é que a nossa Constituição Federal fala a respeito do meio ambiente. No artigo 225, ela diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lembraram de alguma coisa vendo esse artigo? Chaminézinho está dizendo que lembrou do conceito de sustentabilidade que a gente viu na aula passada, quando ele termina aqui dizendo que a gente precisa preservá-lo para as futuras gerações. Não pensar apenas nas gerações de hoje, tá? É pensar que precisamos tornar o planeta para todos e de uma forma ecologicamente equilibrado. Para isso, né, a gente vai pensar nessa questão de pertencimento, trazendo uma temática sobre poluição ambiental versus qualidade de vida. Quando a gente cuida, quando a gente zela da nossa casa, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Assim, quando a gente zela pelo nosso planeta, a gente vai perceber que a nossa alimentação, ela vai ser mais saudável,
porque eu vou ter ali, né, a questão de eliminar os agrotóxicos e trazer uma alimentação orgânica. Isso vai contribuir para a nossa saúde, né? Então, quantas vezes você que está em casa agora vendo essa aula, gosta ali de caminhar, né, de pedalar, de fazer algum exercício físico. E olha como é bom fazer esse exercício físico num lugar que tenha árvores, né, um lugar arborizado, com um ar sadio, um ar saudável. A própria educação, né, que também vai trazer essa qualidade de vida, essa qualidade ambiental. A moradia, que desde o início da aula de hoje eu venho falando da nossa casa, né, na ideia de pertencimento, nessa qualidade de vida. A liberdade de escolha, o bem-estar e a própria expectativa de vida, ela vai depender do quanto e de como a gente está cuidando do planeta, da sustentabilidade. Então, não basta estar bem com a vida e ter saúde física e mental, se não tem um ambiente que favoreça ainda mais a melhoria da qualidade de vida. Então, pensar se o que eu fizer vai ser algo bom para meu futuro e para as demais pessoas. Então, é eu pensar que se a minha alimentação, se a saúde, se a educação, se a moradia, se a liberdade de escolha, se o bem-estar, se a expectativa de vida, ela vai fazer bem para mim e para as demais gerações. Isso é importante a gente pensar, a gente destacar para que se tenha essa melhor qualidade de vida. Pensar nessa qualidade de vida, pensar na questão do meio ambiente, é também pensar nessas palavrinhas, consumo e consumismo. E você sabe diferenciar cada uma delas? O que seria o consumo e o que seria o consumismo? Será que você realiza no seu cotidiano um consumo? Ou será que você é aquela pessoa altamente consumista? O que é que vocês acham? Vamos ver aí o conceito. Pela imagem, já dá mais ou menos para vocês terem uma ideia. Essa primeira imagem, tá? O rapazinho tá ali, né, consumindo os produtos, os alimentos de que ele necessita, ou a palavra necessita. Ele compra aquilo que ele vai usar. Quando a gente fala de consumismo, olha a imagem aqui, né? O pessoal ali fazendo um monte de compras, gastando, comprando sem necessidade. Então, exemplo, quando eu digo que uma pessoa ela é consumista, o Chaminézinho está aqui dizendo que ele não é consumista, tá? Mas existem pessoas que são altamente consumistas. E por quê? Ah, porque tem 20 pares de sapato, 30 bolsas, 100 calças compridas, 200 vestidos, tem 5 televisões, 2 micro-ondas, né, na casa. Minha gente, uma pessoa, tá? É preciso tudo isso? Será que eu vou usar os 20 pares de sapatos? Não, eu vou usar um par para sair. Então, para que ter 20 pares de sapatos, 30 bolsas, enfim, né? Consumir de modo desenfreado. Se eu consumo de modo desenfreado, então quando a gente fala, né, de meio ambiente, de sustentabilidade, devemos também destacar essas duas palavrinhas, consumo e consumismo. Você, estudantes que está em casa, consegue diferenciar o que seria cada uma delas? Será que você realiza aí na sua prática diária o consumismo, ou você faz parte daqueles que consomem algo, né? A imagem, ela ajuda a gente a perceber a diferença que existe entre essas duas palavras.
Então o rapaz está ali carregando, né, sua cestinha de compras e a gente percebe que ele comprou produtos que ele está precisando, né? Até pela quantidade ali, pouquinho, né? Ele vai consumir ali no dia a dia. Consumismo é essa outra parte aqui onde tem esses garotinhos, né? As meninas, os meninos, um monte de objetos que eles compraram. Eles são consumistas, né? Eles compram de uma forma desenfreada que não vão utilizar tudo isso. Então, por exemplo, tem pessoas que compram 20 sandálias, 30 bolsas, 50 calças, né, 200 camisas, 20 óculos, 3 geladeiras, 2 micro-ondas para casa, 5 televisões e muitas vezes não precisa. Principalmente a quantidade de acessórios que eu falei, né? Ou seja, você quando vai sair, você precisa de 20 pares de sandália? Não, né? Um par. Tô aqui, ó, com um par de sandália. E para que a gente comprar 20 pares? É só para ficar acumulando cada vez mais resíduos, cada vez mais lixo. E o nosso planeta sendo o quê? Sufocado pela quantidade de lixo que é depositado nele. Então, quando a gente for realizar algum tipo de compra, que a gente pense, né, reflita e se pergunte, por que eu estou comprando isso? Será que eu preciso desse objeto? Né? O que comprar, como comprar, de quem comprar, como eu vou usar e o mais importante, como eu vou fazer esse descarte? Aonde eu vou depositar esse material que eu estou descartando? Duas palavras também que merecem destaque é a palavra preservar e conservar. Muitas vezes a gente utiliza essa palavra como sendo sinônimo, como tendo o mesmo significado. E não tem o mesmo significado, tá? Quando a gente fala da palavrinha preservar, é como se fosse algo ali intocável. Eu não vou poder mexer, eu não vou poder tocar. Ela está preservada. Uma área de preservação ambiental é um exemplo, tá? Quando eu digo conservar, eu já posso, tá? Ir até aquela área, como está ali a garotinha, mas eu vou utilizar, né, ter um uso racional da natureza. É um manejo sustentável. A área de conservação, ela está ali para estudos, para a gente utilizar de um determinado recurso, mas de uma forma o quê? Sustentável. Por meio da racionalidade. Diferente da preservação, que ela é o quê? Intocável, certo? E aí agora a gente vai ver algumas regras básicas da preservação ambiental. Então, quando a gente fala, né, do meio ambiente, quando a gente fala dessa conservação e preservação, vamos perceber que existem as fontes de energia, né? A gente em casa. Será que você consome muita energia? Será que você deixa as luzes todas acesas na sua casa? Né? Você está ali na sala assistindo a aula e deixou a lâmpada da cozinha, a lâmpada do quarto, a lâmpada do banheiro, tudo ligada? Vamos repensar essa atitude, tá? Então, se você está na sala, sai desligando as lâmpadas, né, de casa. Fica só ali, ó, assistindo a TV. Por quê? Além da gente economizar economicamente, né, na nossa conta de energia, a gente vai estar contribuindo para o meio ambiente. E aí hoje, né, a gente fala muito das fontes renováveis, que são essas que têm uma capacidade muito grande de ser reposta na natureza. Como exemplo, a eólica, a solar, a biomassa, a geotérmica, a energia, né? As fontes de energia hídrica,
que aqui a gente predomina ainda, né, a hídrica, mas que toda e qualquer fonte de energia, mesmo ela sendo considerada limpa, mas ela ainda agride um pouquinho, tá, o planeta. Mas não agride comparado àquelas fontes não renováveis, por exemplo, petróleo, carvão, tá? Que aí o índice de poluição é muito grande. Então a gente precisa repensar em relação a essa atitude diante da energia. A coleta seletiva, que é muito simples da gente desenvolver na nossa residência, né? De separar o nosso resíduo com base, por exemplo, papel, o plástico, o metal, o vidro, o orgânico, né? Que são aqueles produtos que a gente chama são produtos molhados, úmidos, que são os restos dos nossos alimentos, né? Que são considerados os orgânicos. E temos também, né, a ideia de fazer essa coleta seletiva, depositando também aqueles que são considerados o quê? Não recicláveis, tá? Mas aí você pode me perguntar, professora, mas a gente faz a coleta seletiva em casa. Mas quando o caminhão do lixo passa, né, ele deposita tudo ali, mistura tudo. Pois é. Mas existem alguns pontos que recolhe esse lixo, esse material, tá? E aí a gente precisa tomar conhecimento e levar até o local para fazer o devido descarte ou reaproveitar esses elementos que a gente está descartando. Dicas da economia de água também é importante, ó. Lembra que eu disse que seriam dicas que é muito fácil da gente desenvolver na nossa casa. Como a gente economizar a água, né? Simples, desde o banho, a escovar os dentes, a lavar um carro, a lavar um quintal, a limpar uma casa. A gente precisa, né, fechar ali a torneira. Quando estiver, por exemplo, tomando um banho, no momento que estiver se ensaboando, fecha a torneira. Só liga na hora que vai o quê? Tirar a espuma. Lavando os pratos do mesmo jeito. Tem gente que liga a torneira e deixa a água jorrando, né? Do início ao fim. Não pode fazer isso. A gente tem que pensar no nosso planeta, na nossa água, que existem nações no mundo que já não tem essa água potável, que precisa importar a água, tá? Então é pensar nessas práticas para que a gente tenha também essa sustentabilidade ambiental. Tenho certeza que se a gente for desenvolvendo essas práticas no nosso cotidiano, a gente vai conseguir chegar, né, a esses objetivos do milênio, esses desenvolvimento proposto pela ONU, que são as 17 metas, né? Metas essas que estão aí até 2030. Vê, a gente já está perto do ano 2030, mas que a gente ainda precisa trabalhar essa questão da sensibilidade muito para que a gente tenha todas essas metas, como a erradicação da pobreza, fome zero, a boa saúde e bem-estar, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate a alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas. Então veja que são metas que a gente trabalhou, né, ao longo da aula, tanto em relação à questão ambiental quanto em relação à qualidade de vida. Então a nossa qualidade de vida, ó, perpassa por todas essas condições ambientais, sustentáveis, sociais, econômicas. Lembra quando eu falei da coleta seletiva? No nosso município,
a gente tem, ó, um ecoponto localizado no bairro de Maranguape. Então, os estudantes que tiver, por exemplo, pilha, que tiver computador, né, que não vai descartar ali no local impróprio para não contaminar o solo nem o ar, você pode levar o ecoponto. A gente tem aqui no município, né, que são algumas ações que eu trouxe, desenvolvida aqui no município do Paulista, ações o quê? Voltadas ao meio ambiente. Então, a gente tem o aterro sanitário, tá, na Miroeira, onde a gente desenvolve, né, ou seja, eles desenvolvem essa ideia sustentável, essa ideia de proteger tanto o solo quanto o ar, quanto a população, tá? A gente vai ter a própria Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com outras secretarias, né, do desenvolvimento urbano, por exemplo, que desenvolvem ações em escolas, em comunidades, em prol também da temática meio ambiente. Trouxe dois trechinhos que eu extraí, tá, do site da secretaria aqui do Paulista, da Prefeitura do Paulista, mostrando, ó, que a Prefeitura do Paulista realiza a apreensão de transporte de madeira ilegal, que o balanço da companhia de arrecadação de lixo eletrônico em Paulista chega a 5 toneladas, ou seja, são ações de proteção, de preservação, de conservação, o que? Ambiental, certo? E outros, né, movimentos também que a gente vê que o próprio município se preocupa com essa realidade ambiental. E o nosso desafio está bem tranquilo. Eu peço que vocês postem uma foto fazendo alguma ação sustentável, desde plantando ali uma plantinha, desde fazendo a coleta seletiva, fazendo esse descarte, economizando a água, economizando a energia, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, mas eu vou terminar a aula de hoje fazendo uma leitura de um pensamento de Gandhi. Gandhi dizia o seguinte: a terra provê o suficiente para as necessidades de todos os homens, mas não para a voracidade de todos. Então, que a gente repense essa ideia do consumismo, tá? Que sejamos pessoas que só consumam aquilo que precisamos, para que a gente consiga pensar no outro, para que não falte para o outro e que para que a gente consiga ter o nosso planeta altamente sadio. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!